Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Mais um programa Pauta Social e a nossa pauta hoje é muito importante. Vamos falar de crianças, vamos falar do nosso futuro. E para falar do nosso futuro, nós trouxemos uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem me encantado pela sua caminhada, pela sua história, pelo seu conhecimento e pelo seu amor por crianças. Ela se chama Maria Antônia e hoje é coordenadora do Lar Maria de Nazaré. Maria Antônia, seja muito bem-vinda. Santiago, telespectadores, muito obrigada por essa oportunidade, de coração, pela chance. Universo, Deus, vida, obrigada por tudo, obrigada. Que bom, Maria Vamos Antônia. ver se a gente tem a graça e a competência para aproveitar adequadamente esse espaço. Que legal. Maria Antônia, para iniciar, eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua história no magistério, as dificuldades do interior de Gaspar, o estudo em Itajaí. Eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu queria que tu falasse para nosso público um pouquinho desse Gaspar de antigamente e os desafios que tu fosse superando na tua infância, adolescência e juventude. Muito obrigada. Eu adoro falar de história, e da minha e de todo mundo, porque na minha visão, no meu entendimento, a história do ser é a coisa mais importante para ela. É a vida dela, é a experiência dela, é o laboratório dela, é a marca dela. Tá? Então, e eu trabalho isso muito com as crianças. Bom, eu nasci lá no Arraial. Opa. Em 1944, fazer a conta rapidinho. Faz tempo. Lá no Arraial. A parteira que fez o parto da minha mãe era cega. Poxa. Dona Joaquina, uma pessoa respeitada na comunidade, fez todos os partos da minha mãe. E eu sou a quarta, eu sou a filha mais velha, mas eu sou a quarta, porque a minha mãe perdeu os 3 filhos mais velhos. Certo. Aí sobrevivi eu, tá? Então, ela me contava, meu pai, ela chorou a gravidez inteira, porque achava que eu não ia sobreviver. A história era de tristeza, né? E, de repente, eu nasci e então, virei a filha mais velha de um grupo de 6 filhos. Depois, ela adotou mais um sobrinho, que é o nosso irmão adotivo. Então, lá no Arraial, fiquei lá até os 14 anos. 14 anos. E aos 14, meu pai comprou a casa do meu avô, porque o sonho da minha mãe era vir para a cidade para estudar os filhos. Como ela tinha estudado, na época que ela estudou em Blumenau, ela era do Gasparinho, não tinha estrada para Blumenau. Então, meu avô a trazia aqui no porto, e ela ia com o vapor do Dr. Blumenau, segunda-feira de manhã, ficava na casa da professora, Dona Ita Laçada, em Blumenau, e sábado ela voltava, também de vapor. Olha só. Fez o curso complementar, que aí, então, alguns cadernos que eu tive a graça de encontrar dela, as notações, era... tipo faculdade nossa hoje, tá? Muito conhecimento, minha mãe era estudiosa. Como que é o nome dela? Frida Clara da Silva. Olha, Frida, bem alemão, né? A minha avó era de origem espanhola e meu avô era português, mas... nem sei até hoje por que ela recebeu esse nome. Mas quando ela tinha 20 anos, a minha mãe já era vanguarda. Quando ela tinha 20 anos, ela sentou com o pai e com a mãe dela e disse o seguinte, lá no Gasparinho, de uma família de colonos que tiravam leite, que plantavam arroz. Eu não quero a vida de vocês, eu não quero ficar aqui trabalhando na roça, cuidando das vacas, eu quero estudar. A minha avó foi contra e o meu avô concordou. E então ele deu toda uma força para ela. Ela terminou o curso, não sei quanto tempo levou. E aí ela trabalhou primeiro no Gasparinho, lá em cima. Não lembro o nome daquela escola. Ana Lira, lá naquela escola. Meu avô também ia levá-la toda segunda-feira. E ia buscá-la no final de semana. E
Depois, em 1938, eu penso que foi, ela assumiu uma escola no Arraial. Em 1940, eles casaram. O casamento foi contrariado, porque a minha mãe tinha sobrenome, era Pamplona, e meu pai era Campina, tá? E aí minha avó não queria também o casamento, então foi mais um exercício. E foram morar lá, e ela trabalhou no Arraial até 1958, quando a gente veio para a cidade. Meu pai conseguiu comprar a casa do meu avô por 160 contos de réis. Olha só. Não sei o que significava, que valor era esse naquela época. E a gente veio morar uma casa aqui na Coloninha, na frente da estação, que era do vô. E ela queria dar estudo para seus os filhos. E aí, como começou os teus estudos? Tá, eu fiz o quarto ano, porque minha mãe era professora, então eu fiz o quarto ano com ela lá. E o fato dela querer que eu estudasse, né, foi uma das coisas que apressou também para a gente vir para a cidade. Aí eu fui estudar no Honório Miranda, fiz a 5ª série. Depois de eu terminar o magistério no Pedro II em 66. Olha só. Tá. E quantos anos de professora? Em dia 3 de agosto eu fiz 60 anos de magistério. Meu Deus. E a coisa mais nojenta, tá? Mas que é doido. Mas eu preciso dizer isso. De repente é o meu egoísmo, sem uma falta. Olha que lindo, parabéns. Não sei se é lindo, tem gente que não gosta. Até quando eu tive meu filho, eu não consegui ficar os 4 meses em casa. E aí, tu se aposentou como professora oficialmente? Em 88. 88. Porque eu tive que sair de Gaspar em 77, por ser vanguarda, sempre fui encrenqueira pelas minhas ideias, não pelas pessoas, mas gostava de estudar, gostava de ler. Quando eu estudei eu estudava no Honório Miranda, de repente eu tinha lido todos os livros da Biblioteca das Crianças, daí eu cheguei para Dona Carminha, Dona Carminha, nada mais disso aqui me agrada, já li tudo, estou repetindo. Aí ela abriu a Biblioteca das Professoras e me deixava trancada na sala na hora do recreio, você tinha uma folga, pedia para eu não contar para os colegas, aí ficava lendo. Aí li toda a Biblioteca das Professoras, dos professores, a mãe também gostava de ler, e a importância da leitura. A importância da leitura. E eu discuto isso até hoje. Aí tu se aposentou e fez o quê? No final de 87, eu completei os meus 25 anos. Em dezembro, ainda era um período, a gente se aposentava com 25 anos. De repente, no governo Pedro Ivo Campos, passou para 30 anos. Mas a Lince tinha me convidado para vir. Opa. Eles estavam iniciando um projeto, Fundação Frei Godofredo, tá? E eu tinha sido convidado para fazer o concurso para secretária. Como achava que ia me aposentar, não sabia bem o que ia fazer, eu disse, eu vou fazer o concurso. Eu estava de madrugada na rodoviária com o filho, pegando hora catarinense, às 5 horas da manhã, eu escutei, lá na rodoviária de Florianópolis, Pedro Ivo Campos, naquela noite, tinha assinado o decreto voltando o tempo para 25 anos de novo. E eu já tinha os 25 anos. Fiz o concurso, passei e em janeiro eu acho que eu peguei licença-prêmio, alguma coisa, e assumi a Fundação Frei Godofredo. Fundação Frei Godofredo. Nem conhecia essa história aí. Foi um projeto lindo da Lince, com a finalidade de dar estudo de qualidade, não sei se a finalidade maior foi essa, mas de melhorar a formação dos funcionários da Círculo, da Plajale. Legal. Nossa, a Lince investiu bastante, foi um projeto maravilhoso. Daí trabalhei ali de 88, comecei dia 4 de janeiro de 88 até 7 de dezembro de 95, quando fui demitida. E dia 8 de dezembro de 95, eu era presidente da APP, do Lar Maria de Nazaré. Tinha havido um problema lá com a direção, eu assumi a direção dia 8 para ver se eu dava conta. Fiquei 1 mês de voluntária, aí em janeiro de 96 eu assumi a direção e estou até hoje. A convite, na época, duas funcionárias da Círculo faziam parte da APP e
tinha havido um problema lá, daí a escola estava numa situação não legal, né? Era conhecida como Escola da Círculo, que não é verdade. A Círculo tem um papel fundamental na história do lar. Ela cedeu o terreno e ela sempre foi parceira, mas ela não é da Círculo. Né? Eu até hoje ouço isso. Isso é uma cultura, tá? Eu digo que é um folclore que ficou, mas na verdade ela é da comunidade. O terreno foi cedido pela Círculo, o prédio foi construído pelo governo e ela passou para o município, para o estado, tá? Mas ela não é pública, ela é uma ONG, organização não governamental, tá? Quando ela foi instalada em 1980, lá naquela casa, em 1985. Ela começou aqui na Rua Isidoro Correia. Enfim, seu Tarcísio Deixams era prefeito e ele assumiu o compromisso de ajudar, mas esse compromisso ficou oral, não tem nada escrito. Então, a ONG, ela se sustenta com alguma mensalidade que ela cobra. Períodos nós tivemos convênio com o Estado, depois isso acabou. Atualmente nós recebemos uma subvenção da Prefeitura de R$14 mil, que está sem reajuste desde 2014. Aí se a gente pensar um pouquinho, quanto que é o salário do prefeito da nossa cidade, quanto que é o salário de um secretário, e aí vê com os R$14 mil que a gente ganha. Hoje estamos com 138 crianças. Nossa, 138 crianças? Desde o dia 3 de novembro que nós voltamos. Só ficamos parados um pouco no começo da pandemia, porque a vigilância sanitária foi lá e me mandou para casa, mas eu também tenho uma visão própria desse momento que a gente vive. E a pandemia, aliás, tem sido um laboratório para mim, no meu compromisso com as crianças e com a sociedade. Tenho aprendido muito. E então estamos desde o dia 3 de novembro, todos os dias, com todas as crianças, das 4h30 da manhã as últimas crianças saem às 22h10, 22h15. Nossa, que horário? Das 4h30 da manhã às 22h15. Porque a escola ela já foi criada para atender pelos horários das empresas. Das empresas de Gaspar. Emerson, a Textil e outras empresas, né? E hoje nós temos também crianças que estão na Círculo, ou que estão nas Então, empresas. hoje, Maria Antônia, nós temos 138 crianças, um horário estendido para ajudar as famílias, sim, os pais e mães que trabalham. E como que esse lar consegue fazer esse trabalho maravilhoso com tantas crianças e com uma equipe reduzida, sim, e com um trabalho tão encantador? Não sei se é maravilhoso. Nós achamos que fazemos um bom trabalho pela nossa consciência, pelo nosso compromisso. A equipe é boa, todas as professoras são formadas, pós-graduadas, e para mim a formação continuada é básico, sem discussão. Todos os meses as professoras têm formação, mesmo que a gente trabalhe nesse horário, um dia do mês, das 7 às 10 da noite, nós sentamos sempre com uma formadora, questões que nós temos dificuldade, ou questões de lei, tá? E estudamos, todo mundo gosta de ler, a biblioteca, a nossa biblioteca é boa, a biblioteca do lar, ela é parte do sonho que eu tenho para Gaspar. Até hoje eu não me conformo que nós estamos eu que fui tão ajudada por leituras, não consigo viver sem livros, e sonho chamando os nossos jovens para uma biblioteca, só que precisa ser uma biblioteca adequada, que motive, que tenha livros bons, num lugar visível, que seja o centro da cultura de Gaspar. Hoje, com 77 anos, o formador, o transformador das pessoas é a cultura.
Olha que coisa Não é linda. só mais o livro, Que coisa porque linda. tudo está no Google. Pega o celular, tu chama ali Isso. tudo que tu quer saber. Tá. Agora, a questão da formação, a questão cultural, desde conhecer um pai, conhecer uma mãe, conhecer o Santiago, ter curiosidade sobre o trabalho que ele faz, por que está fazendo, onde vai levar, isso é cultura. Isto tem que ser ensinado para as pessoas. Muito disto tu encontra nos livros. Maria Antônia, com certeza estaremos juntos em outros programas, Ai, mas bom. tu trouxe uma frase para mim: se quisermos mudar nossa nação, é pelas crianças que devemos começar. Ayrton Senna, eu queria que tu falasse os teus sonhos para nós encerrar esse primeiro programa, que nós teremos outros com certeza. Beleza. Sempre que vai um documento para casa, eu gosto de colocar uma frase, normalmente ligada à criança, porque vou repetir, as frases, os livros, sempre me ajudaram muito a pensar. Os livros tiveram uma importância fundamental na minha vida. Eu já contei a história da dona Carminha, tá? Daqui a pouco eu já estava trabalhando no colégio como secretária, me cai nas mãos, eu devia ter 20 alguma coisa, Fernão Capelo Gaivota. Eu li esse livro um sábado de manhã, li e reli. Olha. No Frei Godofredo, esse livro mudou a minha vida. E até hoje, Fernão Capelo Gaivota, que o cara não se conformava de ser, tá, uma gaivota qualquer, diferente, tá? E aí me identifiquei, e esse livro foi meu norte durante toda a minha vida. Podia pensar outros, aquele que eu já falar outros, aquele que eu já te falei, o Monge Executivo, muito onde bom. O protagonista é um líder, servidor, tá? Deixa eu ver se eu lembro de outros. A Escola de Deuses, que é um tratado de autoconhecimento das lideranças financeiras do momento, porque normalmente a gente tem tabu, pô, o cara é rico, o cara tem dinheiro, mas não é gente. Então a Escola de Deuses é de um italiano maravilhoso. Aqui mesmo, esse livro me chegou de doação. Até as águias precisam de um empurrão. O que nós sabemos? Que as águias são animais que são treinados para ser corajosas. A ciência já diz que as águias são inteligentíssimas. De repente, a gente vai ler a história das águias. Quando ela começa a voar, que a mãe dela sente que ela está mais ou menos independente, leva no morro mais alto, no penhasco mais alto e empurra. E não olha para trás. E o filhote tem que se virar. Se virar. Aos 40 anos, ela lima o bico dela numa pedra até perder todo o bico, destruir. E aí, ela fica 6 meses sem poder comer nada para se refazer como ser. Daí ela vive até os 80. Com 40 anos, às vezes a gente diz que já é velho. Eu nunca lembro de ter feito isso, seguir a águia, mas eu conheço essa história. Hoje à tarde ainda comentava com um colaborador nosso da comunidade, e essa é a história real. Quando ela tem 40 anos, ela se refaz, ela vive outro tanto. Tá? Então, se eu tenho 77, tá? De repente eu ainda posso ajudar alguns anos e quero ajudar. E estás ajudando, né? Não sei. Estás, com certeza. Esse livro é do Davi McNally. Então, se a águia é tão... O que me veio, né? Não li todo ainda. Se a águia, que é tão inteligente e que já tem uma sabedoria como águia, olhe bem, qual é o conceito que nós temos da inteligência dos animais? A ciência está aí mostrando que tem animais muito mais inteligentes que nós humanos. Aliás, tem cientistas que dizem o seguinte, que mais ou menos, não sei se isso está certo, 8.000 seres habitam o planeta. Não tenho certeza se esse dado está certo, mas é por aí. E que o ser humano é o único que estraga, é o único que destrói o planeta. Beleza? Então, para a gente pensar. Então, se a águia, que é tão inteligente, precisa de um empurrão, imagina nós, as crianças, e as nossas crianças. As nossas crianças, os nossos jovens. Eu ainda quero voltar a falar da biblioteca. Então, o meu sonho, um deles, é uma biblioteca
grande. A Lúcia, que é diretora hoje, maravilhosa, da atual biblioteca, sabe disso. Uma biblioteca à altura de Gaspar. Pensa um espaço onde os nossos jovens tivessem vontade de ir lá conversar, ler, discutir, que falta muito para as pessoas, discussão, conversa. E que a pandemia fez isso. Eu digo que um dos maiores estragos que a pandemia provocou no mundo e no Brasil é esse afastamento, tá? Quanta gente que está aí morrendo, se suicidando, morrendo de depressão, sabe? Porque não vê mais sentido na vida. Quando eu sei que é conversando com a pessoa, é a energia do Santiago neste encontro que melhora a minha energia. É a energia daquele jovem, é a energia das crianças que eu encontro todos os dias, que alimentam a minha energia. Tanto que um dos meus sonhos também, ela sempre tem um asilo ao lado da creche. Hoje o Canadá está colocando isso em prática e mudando para o mundo, porque são os dois extremos. A criança com saúde, com alegria, e o velho, o ancião, com sabedoria, com conhecimento. Pensa se nós tivermos a capacidade, como o Canadá está fazendo, de juntar isso. Maravilhoso esse projeto. Quanta coisa mudaria. Maria Antônia, minha querida, te agradeço. Você é um anjo. Você é um anjo para a vida de muitas crianças da nossa Gaspar. A tua história, a tua luta, as tuas convicções, o teu conhecimento e a tua busca pelo saber. Parabéns. Serás nossa convidada de outros programas. Obrigada. Quero agradecer a vocês que nos assistiram. E até o próximo programa. Isso, tudo que eu sei não é meu. Gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.